Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Matheus, eu sou advogado previdenciário. Esse é o meu canal, se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, já curte, ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que eu soltar um novo vídeo, para você ficar por dentro de todas as novidades do mundo previdenciário. Bom, como você já deve ter visto aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre planejamento previdenciário. Mas Matheus, o que é o planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário é basicamente um estudo quanto ao seu histórico laborativo, o teu histórico de contribuição junto ao INSS, e aí será avaliado todas as possibilidades e cenários aí de aposentadoria, tanto no cálculo de valor, quanto tempo falta, se você já tem direito, se você entra em alguma das regras de transição. Então nada mais é, e parece simples dizendo, mas é algo bem, não digo complexo, mas é um estudo bem profundo acerca do histórico contributivo do segurado. Ou seja, é um estudo realizado por um advogado especializado em direito previdenciário para saber se o segurado ele já tem direito ou não à aposentadoria. E se não tiver, quanto tempo falta para se aposentar, por quanto tempo ele tem que contribuir, qual vai ser o salário, benefício dele, valor da aposentadoria dele, ou seja, quanto tempo ele precisa, quanto de dinheiro ele ainda precisa investir até que ele venha se aposentar, com quantos anos ele vai se aposentar, qual a modalidade de aposentadoria mais benéfica para ele, para que ele venha se aposentar. São muitas variáveis que o advogado ele vai estar aí montando esse parecer jurídico, esse estudo acerca da vida laborativa, contributiva aí do segurado. Então, Matheus, para que serve o planejamento previdenciário? Gente, o planejamento previdenciário, ele serve para quê? O advogado ele vai observar, ele vai estudar o seu histórico, de tal modo que ele vai saber se você já possui direito a alguma aposentadoria de alguma das modalidades, ele vai saber se você entra em alguma das regras de transição, que é a reforma da Previdência aí, que entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019, se você entra em alguma dessas regras de transição, se você já cumpriu os requisitos da aposentadoria pela regra de transição pedágio 50% ou 100%, se você consegue uma aposentadoria especial, se você tem tempo especial para ser convertido em tempo comum. O estudo que ele vai fazer é isso. Ele vai observar todas as variáveis. A pessoa que contrata o planejamento previdenciário, ela quer saber, olha, quanto que eu vou receber de aposentadoria em quanto tempo, quanto que eu consigo preciso ainda pagar, olha, eu posso só esperar ou preciso continuar pagando, preciso continuar trabalhando, eu só espero a idade, o que eu preciso fazer? Mas não só isso, o planejamento previdenciário, ele visa corrigir erros que podem conter no seu CNIS. Eu vou explicar o que é o CNIS para você. O CNIS, ele nada mais é do que o histórico de todos os registros, de todos os períodos contributivos, seja como facultativo, seja como segurado obrigatório, como segurado especial, seja qual for a natureza da contribuição, elas ficam registradas no CNIS, tá? E ali podem conter algumas inconsistências, algumas falhas, tá? Um tipo de vínculo que precisa ser comprovado, um tipo de vínculo que foi reconhecido numa sentença trabalhista. Talvez você entrou com um processo trabalhista e você teve reconhecido lá no processo trabalhista, só que isso não foi averbado no INSS e você pensa que é automático. Teve a sentença trabalhista, automaticamente esse tempo já conta para a sua aposentadoria. Não, é necessário fazer a averbação desse tempo no seu CNIS. Então, o advogado ele vai também avaliar se existem inconsistências no seu cadastro. De repente, algum registro que você tem na sua carteira de trabalho, mas que não está constando lá no INSS. Então, o advogado ele não vai só fazer um estudo acerca de quanto tempo você precisa ainda para se aposentar. Não, na verdade, o advogado ele vai fazer todo um estudo na sua carteira de trabalho, no seu CNIS, nos seus carnezinhos que você pagou do INSS, para ver se todos que você pagou constam averbados lá no seu CNIS,
para que você não venha perder nenhum mês sequer aí para o cálculo da sua aposentadoria. Como que é feito o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, ele é feito com base na análise de toda a documentação do segurado, aí do contratante que contratar o advogado previdenciário. O advogado ele vai analisar carteira de trabalho, os carnês, talvez você pagou como empresário, existem diversas formas de você ter contribuído como segurado obrigatório, facultativo, especial. Então o advogado ele vai estar analisando toda essa documentação. O que ele vai apurar? Ele vai apurar os tipos de aposentadoria, porque de repente você cumpre os requisitos aí de uma aposentadoria especial. Ele vai apurar também o tempo de contribuição, ou se você não cumpre os requisitos de uma aposentadoria especial, ele vai apurar a possibilidade da conversão desse tempo de aposentadoria especial para que ele faça a conversão em tempo comum. Mateus, que conversão é essa? Eu vou deixar um vídeo aqui, um card de um vídeo para você clicar, que eu trato sobre aposentadoria especial. E lá existem todas as modalidades de conversão de tempo especial em comum. Mas, Mateus, o que é a atividade especial? São aquelas pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos da saúde ou em atividades perigosas. Como assim? Um dentista, um médico, um enfermeiro que estão ali expostos a vírus, a contatos com agentes biológicos que podem causar mal à saúde. Covid, a pandemia, ela está aí e ela trouxe e deixou isso muito claro, escancarado, o quanto esses profissionais podem estar expostos aí à saúde. Mas não só eles, pessoas que trabalham em um lugar muito barulhento, com ruídos aí acima de 85 decibéis, que é o que a lei determina. Então a gente tem que observar tudo isso, porque de repente essa pessoa ela pode até ter esse tempo convertido em tempo comum, e todo mundo sabe que essas pessoas que trabalham expostas a essas condições, elas se aposentam primeiro. Quais são os documentos necessários para realizar o planejamento previdenciário? Tudo que você tiver de todas as modalidades que você contribuiu no INSS. Mas Mateus, eu tenho carteira assinada, teve uma época que eu estava contribuindo com carnezinho, guias, eu recolhi também uma época que eu era dono de empresa, tudo. Carteira de trabalho, carnê, aquele carnezinho laranja, guias de recolhimento como dono de empresa, certidão de tempo militar, porque talvez você viu aí como militar, isso pode contar também. Certidão de tempo de contribuição de serviço público, de repente você era um funcionário público e passou para o setor privado ou abriu uma empresa, que seja. Essa certidão de tempo de contribuição é o documento necessário para que você averbe o tempo no regime próprio, no regime geral da Previdência, que é o regime do INSS. PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Isso aqui é necessário para as pessoas que exerceram atividade especial depois de 1995, tá bom? Documento indispensável. De repente, igual eu falei, sentença trabalhista, averbação daquele tempo reconhecido no âmbito trabalhista, no CNIS do segurado, ou também o LTCAT, ou documentos aí que comprovem a atividade rural. Esses são os documentos imprescindíveis. De repente você só tem a carteira de trabalho mesmo, tudo que você tiver. Tem gente que vai ter todos, tem gente que vai ter alguns, tem gente que vai ter só um, não importa. Todos os documentos ao qual você contribuiu ao INSS são importantes para ser feita da melhor forma aí essa análise, tá? Vamos lá, quais os benefícios ou quais as vantagens de se realizar um planejamento previdenciário? Gente, isso aqui é até simples e chega talvez a ser até bobo. Aposentar-se no momento certo, saber com quanto de salário que eu vou me aposentar, quanto tempo falta para eu me contribuir, qual a idade que eu vou me aposentar. Eu sei que isso aqui parece muito básico, mas se você consegue, tem todas essas informações, você consegue planejar o teu futuro, você consegue planejar compras a longo prazo, você consegue planejar, enfim, diversas formas, diversas coisas. Você se aposenta com segurança. Outra coisa, você consegue
corrigir alguns erros que talvez existam, que talvez quando você chegasse a hora de solicitar a sua aposentadoria você teria problema, você teria a sua aposentadoria negada. Então é interessante, não só interessante, mas é muito importante que você faça um planejamento previdenciário. Porque quando chegar o momento certo você vai estar com a documentação em dia, tá? Você vai estar com a documentação em dia, você vai saber exatamente quanto que você vai ganhar, você sabe quanto falta para pagar, você sabe se você ainda precisa ficar pagando. De repente você já tem até direito à aposentadoria e não sabe. Por quê? Porque não fez um planejamento previdenciário. A gente costuma dizer porque a norma previdenciária, a lei previdenciária, ela é uma lei muito difícil de ser entendida por quem é leigo. Então, às vezes você já tem direito à aposentadoria e não sabe. Tá bom, Matheus, entendi, mas como é que eu vou saber se eu trabalhei em atividade especial ou insalubre? Eu vou te dar aqui alguns exemplos, porque a atividade especial são aquelas que expõem o trabalhador a situações de perigo ou situações que causem algum tipo de mal à sua saúde. Há alguns tipos de agentes que são nocivos à saúde. Como assim? Agentes físicos. Ruído acima do permitido, o que é isso? Um lugar muito barulhento, de tal modo que cause mal à sua saúde. Calor intenso, pessoa que trabalha num forno, uma pizzaria, pizzaiolo no caso. Frio intenso, aquelas pessoas que trabalham no frigorífico. Ar comprimido, entre outros. Existem diversas formas de ser caracterizado aí a atividade especial. Outro tipo que são os agentes químicos, aqueles que trabalharam expostos a arsênio, benzeno, iodo, cromo, entre os outros biológicos também existem esses tipos de agentes biológicos. Vírus, bactérias, fungos, esgotos, lixo urbano, entre diversas formas a gente conhece. Médicos, dentistas, aquelas pessoas, coletores de lixo que estão ali expostas a não sei quantos vírus, quantas bactérias. Essas pessoas, elas têm o direito de se aposentar antes das demais. Por isso que a atividade delas é especial e a contagem do tempo ela é diferenciada. É o que eu falei sobre a conversão do tempo de contribuição especial em comum. De repente uma pessoa trabalhou aí como dentista durante 10 anos, contribuindo como dentista. Dentista entra aí na categoria dos agentes biológicos, pode estar expostos a vírus. Lembra os dentistas fazendo tratamentos, cirurgias aí na pandemia, mexendo na boca do paciente, correndo risco aí de ser contaminado com a Covid. Então essa pessoa, a legislação entende que elas têm o direito de se aposentar primeiro. Mateus, eu fiz uma contribuição abaixo do valor mínimo. O que é que eu posso fazer? Então, existem algumas possibilidades. A reforma da Previdência ela trouxe a possibilidade do agrupamento, da compensação, de você pegar duas, juntar e formar uma. Existe a possibilidade de indenização, de você completar essa contribuição. Eu tinha que contribuir 150, eu contribuí 100, eu ponho 50 ali. O advogado ele vai gerar uma guia para você pagar e completar aí essa contribuição. Então, existem diversas formas, existem diversas modalidades, tá bom? Agora, quem pode ou quem deve fazer, porque não é poder, dever fazer um planejamento previdenciário? Eu acredito e a gente, enfim, qualquer tipo de pessoa que quer se aposentar com segurança, qualquer tipo de pessoa que gosta de se planejar, que não gosta de viver ao acaso, qualquer tipo de pessoa que não quer perder dinheiro porque pode estar contribuindo errado, pode estar contribuindo sem necessidade, acima do necessário. Então, qualquer tipo de pessoa que quer se aposentar com segurança, qualquer pessoa que quer garantir o futuro, qualquer pessoa que quer saber quanto tempo falta, com quanto que vai se aposentar, ela pode, na verdade, deve fazer um planejamento previdenciário. Como é feito o cálculo do valor do benefício ou o cálculo aí da aposentadoria? Antes da reforma, era feito um cálculo de todas as contribuições, pegava 80% delas, as maiores, descartava as 20% menores, de tal modo que o resultado dessa média, das 80% maiores contribuições, era o valor do benefício do segurado, tá? Agora,
com a reforma da Previdência, o cálculo ele mudou um pouquinho, de tal modo que é feito um cálculo, uma média de todas as contribuições desde julho de 1994. Essa média é das menores, das maiores, de todas. Você pega aí 60%, porque a gente sabe que o homem ele tem que contribuir pelo menos 20 anos e a mulher 15, é o mínimo de carência exigido. E esse tempo ele garante 60% desse valor. E isso vai aumentar para cada ano contribuído a mais 2%, ou seja, é 60% da média de todos os salários. A cada 2 anos que ele ultrapassar o mínimo, aumenta 2%. Então a gente sabe que hoje é muito difícil você chegar no valor 100%, mas houve essa mudança aí no cálculo. Você consegue perceber a importância de fazer um planejamento previdenciário? Você não fica ao acaso, você consegue se planejar, você consegue, você deixa de perder dinheiro, você deixa de perder tempo, você deixa de perder, às vezes você pode ter seu benefício indeferido, você pode ter negado a sua aposentadoria por conta de documentação que você não sabia que precisava, ou documentação que não estava em ordem, ou porque no seu QMI estava sendo necessário ali fazer uma correção, ou por causa de uma sentença trabalhista, você teve o período reconhecido ali no âmbito trabalhista, mas isso não foi averbado ali no seu CNIS. Então é necessário, você precisa entender a importância de se fazer um planejamento previdenciário. Normalmente os planejamentos previdenciários eles incluem, e o do nosso escritório ele inclui 1 hora com advogado especialista, o envio do planejamento em até 2 dias, análise do tempo contribuído, qual será o valor do seu benefício, possibilidade de recolhimento atrasado, qual a melhor modalidade de aposentadoria, qual a tua situação antes e depois da reforma, se você precisa ou tem direito à aposentadoria especial, que ela é mais rápida, ela é mais rentável, enfim. É necessário para todos nós nos prevenirmos, é necessário para todos nós nos prepararmos, porque a gente tem visto as leis, elas mudam do dia para a noite, então a gente tem que estar resguardado, a gente tem que estar bem preparado para que a gente não venha viver ao acaso, tá bom? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado você que chegou até aqui, sabe que a sua presença aqui ela é muito importante. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, a sua curtida e até o próximo vídeo.